Este é uma vídeo-revisão do He-Man Masters of the Universe de 2002, Skeletor. O Skeletor foi o vilão principal da série lançada do He-Man Masters of the Universe em 2002, também conhecida por 2000X, em que ele era conhecido principalmente por Keldor, que tentou conquistar Eternia, mas depois de sofrer um golpe fatal que quase lhe tirou a vida, ele suplicou ao Hordak, o senhor da Horta, para que o salvasse. E para tal, ele tornou-se num feiticeiro obediente ao Hordak e jurou assim conquistar Eternia e obter os poderes, toda a magia de Grayskull. E esta figura da ação, lançada em 2002, só um pouco mais, e como podem ver, é uma das minhas figuras de ação favoritas e foi a primeira figura de ação desta coleção que eu adquiri no mesmo ano numa loja de brinquedos que já não existe na cidade de Diamond. E vamos ver mais perto, como podem ver, o Keldor, em vez da cara, tem a sua caveira pintada de amarelo com preto, os olhos pintados de vermelho. Mal se vêem, principalmente no esquerdo. Como podem ver, os detalhes estão muito bem trabalhados. O capuz dele pintado de cor púrpura com muitos detalhes que a Hasbro, não, peço desculpa, que a Mattel introduziu. Como podem ver, a armadura dele pintada de cor púrpura, aqui com ossos moldados, aqui uma cruz com os ossos pintado de cinzento, aqui este talismã também inserido. Dá para ver o tronco dele na armadura. Eu não vou tirar porque eu tirei e depois para voltar a colocar foi muito difícil, portanto eu não vou tirar a armadura dele. Como podem ver aqui, as ombreiras pintadas de preto, com estas gemas também. O braço pintado de cor púrpura, um púrpura pro claro, com os bíceps muito bem moldados. Tem esta pulseira, que está ligada à figura. Podem ver a mão direita dele com as veias moldadas. Muito esquelética a mão direita do Skeletor. Pois, como podem ver, a ombreira esquerda exatamente igual. O braço ligeiramente diferente do braço direito, inclusive na mão esquerda, como podem ver, que não é igual. Depois, como podem ver, esta parte da armadura pintada de cor púrpura com preto, tem aqui uma cara moldada, aqui aos lados também, como podem ver, com estes detalhes moldados na armadura dele, de um lado e do outro. Este, tem 3 pontas esta peça e, como podem ver, moldaram desta maneira como se estivesse a virar. Como podem ver, tem estas caras moldadas também. Podem ver as pernas dele e as proteções nas canelas com muitos detalhes moldados, preto com castanho claro. Está muito bem trabalhado, eu gosto bastante. E ele tem os pés à mostra, como podem ver, e os pés com as veias moldadas, dá para ver o esqueleto nos pés. Depois atrás, como é a figura, como podem ver, o capuz, a armadura atrás, aqui a imitar a coluna vertebral. E aqui a Mattel não pintou as gemas, tal como à frente. A minha figura já vinha com este defeito de pintura. Podem ver a armadura, aqui pintado de preto, as alças pintadas de preto também. Já vou explicar para que é que serve este botão. Atrás pintado de cor púrpura, como podem ver aqui também a ponta da coluna vertebral em baixo. Como podem ver as pernas atrás com estes detalhes. E aqui está a outra cara da parte da frente e as canelas atrás. A figura está mesmo, os calcanhares, quer dizer, a figura está mesmo muito bem trabalhada. Pena que esta coleção não tenha sido bem sucedida, mas o Skeletor é uma das minhas figuras favoritas. E em termos de articulação, ele movimenta a cabeça, mas apenas no ângulo de 90 graus por causa da armadura. Os braços podemos movimentar no ângulo de 360 graus. Podemos levantar, mas não muito.
até aqui, baixar até aqui, não tem articulação nos cotovelos, tem articulação nos pulsos no ângulo de 360 graus, a mesma coisa com a cintura, mas apenas num ângulo de 90 graus, não de 360 graus. As pernas podem ir para a frente apenas até aqui, para trás, vão mais para trás do que para a frente, e podemos movimentar para o lado no ângulo de 45 graus. E não tem articulação nos joelhos nem nos tornozelos. Os acessórios do Skeletor são os seguintes. Ele traz as suas espadas, a sua espada com duas lâminas. Podem ver as lâminas pintadas de cinzento escuro. Aqui esta secção com a caveira pintada de cor púrpura. Aqui com os chifres pintados de cor púrpura. No outro lado tem uma águia, como podem ver. Eu acho que, eu não tenho a certeza, mas eu acho que quando ele era Keldor, a espada dele era desta forma, com a águia, e aqui depois tornou-se num Skeletor, está pintada de cor púrpura, mas eu não tenho a certeza, não me recordo. Depois esta peça para agarrar na espada, duas lâminas pintadas de preto, com cinzento, e depois tem aqui uma mão, uma garra, a agarrar nesta esfera. Como podem ver, só apoiar um pouco mais para verem melhor. Mas muito bem trabalhada. E ele traz, obviamente, a sua arma característica, o bastão do caos, o Havask Staff. Podem ver o crânio pintado de cinzento, os chifres pintados de um castanho muito claro, mas com muitos detalhes moldados, como podem ver. E o resto do bastão pintado de cor púrpura, mas muito bem trabalhado. Em relação às espadas, equipar o Skeletor, ele pode utilizar em qualquer uma das mãos, podemos colocar na mão esquerda, assim desta forma, como podem ver, e colocamos o cetro na mão direita, e agora o Skeletor já está armado, como podem ver. Ou então, se quiserem, vou tirar aqui o bastão, o que podem fazer é, esta espada, se quiserem, podem guardar aqui nesta peça que ele tem na armadura, assim, desta forma, não fica mal, mas é para guardar, podem guardar dessa maneira, ou então desta forma que fica muito melhor. E pode usar, obviamente, o bastão do caos, assim desta forma. Mas a espada, como podem ver, tem duas lâminas. E a espada pode fazer outra coisa. Nós podemos... ver se o Skeletor não cai. Ok? Podemos desconectar a espada em duas. Como podem ver, tem as pecitas estavam encaixadas nestas entradas. E ele assim já tem duas armas, duas espadas. E podemos deixá-lo desta forma, se quiserem. É uma ideia. Fica muito fixe. Eu pessoalmente não ligo muito às espadas. Eu prefiro deixá-las no guardadas. Mas o Skeletor tem também outra capacidade. Tem uma habilidade, um gimmick, que é o seguinte. Ele tem este botão atrás e basicamente o que podemos fazer é movimentamos o braço para cima, vão ouvir um clique, assim, e ao carregar no botão ele ataca desta forma, só que a espada acaba por desconectar, não funciona muito bem com a espada conectada. Vou deixar aqui guardada, que é melhor. Mas com o cetro, com o bastão do caos, podemos movimentar desta maneira. E assim é melhor, como podem ver. E não interfere na articulação nem nada, não danifica. Mas é assim que eu gosto de deixar o meu Skeletor. E para comparação, eu vou compará-lo também da mesma coleção com o Roboto. Podem ver.
mesma altura do Roboto. Vou comparar com o King Hiss, também da mesma coleção. O King Hiss não cai. O King Hiss, não sei se ele era mais alto que o Skeletor, não me recordo. E caso queiram saber como é que fica o King Hiss na sua forma serpentina ao lado do Skeletor, fica desta forma. E vou comparar o King Hiss com o He-Man. Não é nada uma má escala, apesar de serem duas figuras de duas coleções diferentes, mas a escala está muito boa. Acho que está adequada. Críticas em relação ao Skeletor. Lá está, muitas destas figuras deveriam ter mais articulação nos joelhos, nos cotovelos. O Skeletor mesmo assim, ele descai com alguma facilidade se não o colocarmos de forma que não caia. Depois, lá está, o Havoc Staff não tem quaisquer críticas. Da espada, ao movimentar com o braço direito, desconecta com alguma facilidade. Mas fora isso, eu não tenho mais críticas. Eu gosto deste Skeletor. Eu sei que muitos colecionadores, muitos fãs não gostam desta coleção, não gostam desta série, mas eu gosto da série. Eu acho que a série foi muito bem trabalhada, só que as figuras de ação a Mattel deveria ter feito melhor, mas o Skeletor, na minha opinião, é dos melhores. Gosto dos acessórios que ele traz, o esquema de cores está muito idêntico com uma personagem, tem uma articulação que não é má de todo, gosto da habilidade que ele faz e o design dele está fenomenal. Eu gosto mesmo deste Skeletor. E antes de terminar o vídeo, malta, se não viram ainda o filme dos Masters of the Universe, vão ver. Eu já vi o filme 2 vezes, vi com os meus amigos e vi com um familiar. Eu adoro o filme. Vieram as lágrimas aos olhos, o filme está muito nostálgico. Vão ver o filme, malta, eu recomendo-vos. E em relação ao Skeletor, se gostam desta versão do Skeletor, eu recomendo-vos. Eu vi um à venda no OLX, não me lembro se estava completo ou não, mas é uma questão de procurarem. Mas no eBay e Amazon conseguem encontrá-lo também facilmente. Se late, não se late, completo ou incompleto. E aqui tem, malta. Já sabem, subscrevam, comentem, ponham gosto, qualquer coisa, é só dizerem. E aqui tem, este é uma vídeo revisão do He-Man Masters of the Universe de 2002, Skeletor. Espero que tenham gostado e até à próxima!